Bom dia, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Estamos na 9ª semana do tempo comum e a igreja celebra hoje a memória de São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires de Uganda, jovens que deram a própria vida por amor a Cristo, que escolheram morrer de pé, ao invés de viver de joelhos diante do mal. Enquanto você prepara o café nesta manhã, enquanto a casa ainda está em silêncio, enquanto o dia lá fora ainda está começando e o frio de junho já se faz sentir em muitas regiões do Brasil, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que talvez mexa com algo dentro de você. Você tem vivido de verdade ou tem apenas sobrevivido? Porque existe uma diferença enorme entre estar vivo e viver. Talvez você acorde todos os dias, cumpra suas obrigações, vá trabalhar, volte para casa, durma e repita tudo de novo. Talvez por fora tudo pareça normal, mas por dentro existe algo apagado, algo que esfriou, algo que perdeu a força. Talvez você tenha deixado de sonhar, talvez você tenha deixado de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Talvez o medo tenha tomado conta de tanta coisa na sua vida, que você nem percebe mais que está vivendo com o coração pela metade. Medo de arriscar, medo de confiar de novo, medo de se abrir, medo de ser quem você realmente é. E aos poucos a gente vai se acostumando com isso, vai aceitando essa vida morna, vai vivendo no automático e o coração vai se fechando. Mas eu preciso te dizer uma coisa nesta manhã, e eu quero que você guarde isso no peito. Deus não te criou para viver apagado. Ele acendeu uma chama dentro de você, e essa chama ainda está aí, mesmo que pareça fraca, mesmo que pareça quase extinta. Se você está vivendo isso, se você sente que algo dentro de você esfriou, que a coragem foi embora e ficou só o cansaço, escreve aqui nos comentários: Senhor, acende em mim a chama da coragem. Escreve com fé, porque muitas pessoas que rezam conosco também vão apresentar essa intenção diante de Deus. Eu vou rezar por você. Agora, com fé, nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, neste dia que Tu me deste para viver, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu estou vivendo. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabes o que eu carrego, Tu sabes o que me pesa, Tu sabes o que me preocupa e também o que me alegra. Eu Te ofereço este novo dia com tudo o que ele vai trazer, as conversas que eu vou ter, as decisões que eu vou precisar tomar, o trabalho que me espera, o trânsito, as filas, os encontros, os desencontros. Eu Te entrego os meus pensamentos, que tantas vezes me levam para lugares de medo e de ansiedade. Eu Te entrego as minhas palavras, para que sejam palavras que constroem e não palavras que destroem. Eu Te entrego as minhas mãos, para que façam o bem por onde passarem. Senhor, eu venho diante de Ti sem máscaras, sem esconder nada, com as minhas fraquezas, com as minhas dúvidas, com aquilo que ninguém vê, porque Tu sabes que por trás do sorriso que eu coloco no rosto, muitas vezes existe um cansaço que não tem nome, uma tristeza que não tem explicação, um medo que eu não consigo controlar. E nesta manhã, Senhor, eu quero Te pedir que Tu faças algo novo no meu coração, que Tu reacendas aquilo que se apagou, que Tu aqueças aquilo que esfriou, que Tu traga de volta a força que eu perdi, porque eu sei, Senhor, que Tu não me deste um espírito de timidez, Tu me deste um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade, e eu quero viver de acordo com isso, e não de acordo com o medo que tenta me dominar. A palavra de Deus que a igreja nos oferece nesta manhã é muito forte, e eu quero compartilhar com você porque acredito que ela foi escolhida por Deus para este momento da sua vida. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 3 e 6 a 12, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo amado e diz assim: Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Você ouviu isso? Deus não te deu um espírito de timidez,
Não foi Deus que colocou esse medo dentro de você. Não foi Deus que fez você se encolher, se calar, se esconder. Deus colocou dentro de você uma chama, um dom, uma força. E Paulo está dizendo: reaviva essa chama, porque a chama está lá, ela não se apagou, mas talvez ela esteja fraca. Talvez a vida tenha jogado tanta coisa em cima que a chama ficou sufocada. E isso acontece, não é? A gente vai passando por decepções, por perdas, por traições, por fracassos. E a gente vai perdendo a coragem de viver com intensidade. O coração vai se fechando aos poucos e a gente nem percebe. Quantas vezes nós deixamos de fazer o que sabíamos que era certo por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes nós engolimos a verdade porque era mais fácil ficar em silêncio? Quantas vezes nós abrimos mão dos nossos sonhos porque alguém disse que não era possível? E no Evangelho de hoje, segundo Marcos capítulo 12, versículos 18 a 27, Jesus diz algo que deveria ecoar dentro de nós como um trovão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Jesus estava respondendo aos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que viviam presos a uma lógica fria e limitada, que tentavam encaixar Deus dentro de esquemas humanos. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Você já viveu isso? Já tentou encaixar Deus dentro das suas limitações? Já olhou para a sua vida e pensou que não tinha mais jeito, que as coisas iam ficar sempre assim, que nada ia mudar? Pois Jesus está dizendo para você nesta manhã: eu sou o Deus dos vivos. Eu não habito no meio da morte, eu habito no meio da vida. E eu quero que você viva. Eu quero que você saia dessa paralisia. Eu quero que você reavive a chama que está dentro de você. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã, acende de novo aquilo que se apagou dentro de mim. Onde existe medo, coloca coragem. Onde existe desânimo, coloca esperança. Onde existe morte, traz vida. Porque Tu és o Deus dos vivos e eu quero viver de verdade. E nesta manhã, nós vamos colocar diante de Deus também as nossas famílias, porque é dentro de casa que a gente mais precisa de coragem para viver de verdade. Senhor, eu Te apresento os casais que nos acompanham nesta oração. Tantos casais que um dia se amaram com tanta intensidade, que um dia se olharam nos olhos e prometeram ficar juntos para sempre, mas que hoje vivem juntos com o coração afastado. Casais que já não conversam como antes, que já não se olham com o mesmo carinho, que já não se tocam com a mesma ternura, e o amor não acaba de repente. Senhor, a gente sabe disso. Ele vai esfriando aos poucos, como uma chama que ninguém cuida. As mágoas vão se acumulando, as palavras que feriram vão deixando cicatrizes, o silêncio vai tomando o lugar do diálogo, e quando a gente percebe, já está vivendo com um estranho dentro da própria casa. Existem casais aqui que estão à beira de desistir, que já pensaram em separação, que já não sabem se vale a pena continuar. Existem casais que convivem com a dependência química de um dos dois, que enfrentam problemas financeiros que parecem não ter fim, que carregam o peso de traições que nunca foram curadas. Senhor, eu Te peço por cada um desses casais. Reaviva a chama do amor que um dia existiu. Reaviva a capacidade de perdoar, de recomeçar, de olhar para o outro com olhos novos. Que o Teu espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade entre nesses lares e traga cura, traga diálogo, traga reconciliação, mesmo que seja aos poucos, mesmo que o caminho seja longo. Senhor, eu Te apresento também os filhos que se afastaram, que estão dentro de casa, mas distantes no coração, filhos que não falam mais com os pais, filhos que se trancaram no quarto e no mundo digital e parecem viver em outro universo, pais que rezam e choram pelos seus filhos em silêncio, que não sabem mais o que fazer, que já tentaram de tudo e sentem que nada funciona. Existem jovens que estão sendo consumidos pela ansiedade e pela depressão, que perderam o sentido da vida tão cedo, que carregam feridas que não foram curadas, feridas da infância, feridas da rejeição, feridas de um mundo que exige demais e oferece de menos. Existem filhos envolvidos com caminhos perigosos.
com pessoas que os afastam do bem, com substâncias que destroem, com escolhas que tiram o sono dos pais toda noite. Senhor, Tu és o Deus dos vivos, e eu te peço que toques no coração de cada um desses filhos, que a Tua mão poderosa os alcance onde eles estiverem, que a Tua voz chegue ao fundo da alma deles, que algo se mova, que algo se desperte, que a chama que Tu colocaste neles quando nasceram volte a arder. Protege-os, Senhor, guarda-os, traz de volta para casa, traz de volta para Ti. E Senhor, eu coloco diante de Ti os doentes, aqueles que acordaram hoje já lutando, já sentindo dor, já enfrentando mais um dia de batalha contra a doença. Existem pessoas que nos acompanham nesta oração, que estão em hospitais, em leitos de sofrimento, em salas de espera, esperando resultados de exames com o coração apertado. Existem pessoas que convivem com dores crônicas, dores que ninguém vê, que o mundo não percebe, mas que estão ali dia após dia, tirando a paz, tirando o sono, tirando a vontade de viver. Até quando, Senhor? É a pergunta que muitos fazem em silêncio. Até quando essa dor? Até quando esse tratamento? Até quando essa luta? Eu te peço, Senhor, pelos doentes e também por aqueles que cuidam deles, familiares que largaram tudo para estar ao lado de quem ama, que dormem em cadeiras de hospital, que administram remédios de madrugada, que carregam um peso que ninguém reconhece, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que trabalham além dos seus limites. Senhor, Tu que és o Deus dos vivos e não dos mortos, traz vida onde existe doença, traz força onde existe fraqueza, traz esperança onde existe desespero, e que cada um deles saiba que não está sozinho, que Tu estás ali, bem perto, mesmo quando tudo parece silêncio. E nesta manhã, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no amor do Pai, como família reunida na presença de Deus, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que este Pai Nosso que acabamos de rezar seja uma chama que se reaviva dentro do nosso coração. Que cada palavra desta oração nos lembre que nós temos um Pai que é vivo, que está presente, que cuida, que sustenta, que não nos abandona. Ele é o Deus dos vivos e nós somos seus filhos vivos, chamados a viver com coragem e não com medo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada pessoa que mora debaixo do seu teto. Que Deus abençoe o seu trabalho, o caminho que você vai percorrer hoje, as pessoas que você vai encontrar. Que Deus abençoe os doentes que estão unidos a nós nesta oração, os que sofrem no corpo e na alma, os que já perderam a esperança. Pela intercessão de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, que tiveram a coragem de testemunhar a fé até o fim, que Deus te dê a mesma coragem para viver este dia com inteireza. E pela intercessão de São José, nosso protetor, que Deus guarde a sua família e o seu lar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste novo dia que começa, eu me coloco diante de Ti, aos Teus pés, com humildade e confiança. Eu te ofereço tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho. Recebe, Senhor, as minhas orações, os meus pensamentos, as minhas palavras, tudo aquilo que eu vou fazer e dizer e pensar neste dia. Eu te ofereço o meu trabalho, cada tarefa, cada esforço, cada gota de suor, mesmo aquele trabalho que ninguém reconhece, mesmo aquele trabalho que parece não ter valor, mesmo aquele trabalho que eu faço no automático e às vezes sem vontade. Eu te ofereço as minhas alegrias, mesmo as pequenas, mesmo as que passam rápido, mesmo aquelas que eu nem percebo. Eu te ofereço os meus sofrimentos, o cansaço, a tristeza, as dúvidas, aquilo que ninguém vê, aquilo que eu carrego sozinho, aquilo que me pesa e que eu não tenho com quem dividir.
Eu te ofereço as minhas relações, as pessoas que eu amo, as pessoas que me machucaram, as pessoas que eu preciso perdoar e as pessoas de quem eu preciso pedir perdão. Que cada passo que eu der hoje seja um passo na direção certa. Que cada palavra que eu disser hoje seja uma palavra que constrói e não que destrói. Que cada olhar que eu lançar hoje seja um olhar de misericórdia e não de julgamento. Pelas mãos de São José, guardião da Sagrada Família, eu te peço, Senhor, que me ensines a viver com responsabilidade e com fidelidade. São José, que viveste uma vida simples e escondida, que trabalhaste com as tuas mãos para sustentar Jesus e Maria, ensina-me a santificar o meu trabalho, a encontrar Deus no meio da rotina, a ser fiel nas coisas pequenas. São José, que enfrentaste tantas dificuldades em silêncio, que tiveste medo, mas não fugiste, que obedeceste mesmo sem entender tudo, intercede por mim diante do trono de Deus. Pede ao Senhor que me dê a tua fortaleza silenciosa, a tua confiança inabalável, a tua capacidade de amar sem esperar nada em troca. Eu confio na tua intercessão, São José, e te peço que guardes a minha família como guardaste a Sagrada Família, com zelo, com presença, com amor. Recebe, Senhor, este dia, recebe a minha vida como ela está. Não te ofereço uma vida perfeita, te ofereço uma vida sincera. Não te ofereço grandes obras, te ofereço um coração que quer te amar e que precisa da tua ajuda para conseguir. Agora é o seu momento. E agora, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Eu quero te convidar a ficar em silêncio por alguns instantes e nesse silêncio colocar diante de Deus aquilo que está pesando no seu coração. Não precisa de palavras bonitas, não precisa saber rezar certo, basta ser sincero. Pode ser uma preocupação com a saúde de alguém que você ama, pode ser uma situação no trabalho que está tirando a sua paz, pode ser um relacionamento que esfriou e que você não sabe como consertar, pode ser um medo que te paralisa, um medo do futuro, medo de perder alguém, medo de não dar conta, pode ser uma dor antiga que voltou, uma ferida que você pensou que tinha curado, mas que ainda dói quando alguém toca nela, pode ser o cansaço de quem já tentou tantas vezes e sente que não tem mais forças, pode ser a saudade de alguém que partiu e que deixou um vazio que nada preenche. Seja o que for, coloca agora diante de Deus. Fale com Deus do seu jeito, com as suas palavras, no seu silêncio. Ele ouve, Ele entende, Ele acolhe. Mesmo quando tudo parece silêncio, Deus está agindo. Deus começa a agir mesmo que você não perceba. Neste momento, entregue, solte, confia. O Deus dos vivos está ouvindo você agora. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos e Ele quer que você viva. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu vos amo e vos bendigo. E antes de encerrarmos, eu quero te deixar com isso no coração. Você não foi feito para viver apagado. Deus colocou uma chama dentro de você e essa chama é mais forte do que qualquer medo, qualquer cansaço, qualquer decepção. Talvez hoje seja o dia em que você decide reavivar essa chama, não amanhã, não depois, mas hoje. Deus não te deu um espírito de timidez, Ele te deu fortaleza, amor e sobriedade. E Ele é o Deus dos vivos, não dos mortos. Então viva, viva de verdade. Mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja com passos pequenos, Deus começa a agir, mesmo que você não perceba. E cada passo que você der com coragem, Ele caminha ao seu lado. Escreva nos comentários: hoje eu escolho viver e não apenas sobreviver. Escreve com fé, escreve como uma decisão, porque as palavras têm poder quando saem de um coração sincero. Se você lembrar de alguém que precisa desta oração, envie este vídeo, porque às vezes uma palavra pode ser o que sustenta o coração de alguém hoje, alguém que está vivendo apagado, alguém que perdeu a coragem, alguém que precisa ouvir que Deus é o Deus dos vivos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. Evangelizar é preciso.
Be still. E lembre-se, Learn fixing what you can. a chama que Deus acendeu em você não se apaga. Ela só precisa de alguém que sopre com fé.